Oi, gente, tudo bem? Pedido da espiritualidade, né? Eu fui intuída de gravar uma palestra hoje para estar falando um pouquinho sobre a diferença entre Umbanda, Candomblé, um pouquinho sobre as mediunidades, tá? Vou trazer um pouquinho do meu conhecimento e depois eu posso dar uma aprofundada melhor, se vocês quiserem, se vocês gostarem do assunto. Então, gente, esse tema de explicar, né, a diferença entre Umbanda, Candomblé e Quimbanda foi muito pedido. Nos comentários eu estava dando uma observada e as pessoas geralmente têm essa dúvida de como chegar num terreiro e identificar qual terreiro é. Porque tem muito terreiro que carrega o nome, que carrega aquele determinado nome, mas não é aquilo que tem que ser pregado, né? Não é aquela doutrina que tem que ser pregada. Lembrando que eu não estou aqui para falar mal de nenhuma religião. E lembrando que eu não estou aqui para apoiar nenhuma religião. Eu vou apenas explicar a diferença, tá, gente? A minha preferência, o que eu prefiro ou não, isso não convém. Eu vou explicar a diferença, só a diferença para vocês. O Candomblé, ele é uma... Como é que eu vou explicar para vocês? Ele veio lá da época da escravidão. Então, ele é uma religião afro-brasileira. Ele não veio da África como as pessoas pensam, porque na África são outras religiões que são pregadas. Então, o Candomblé ele seria uma mistura abrasileirada dessa mistura da África, dessas religiões da África e da cultura aqui do Brasil. Então, quando os negros chegaram aqui, eles resolveram fazer alguns cultos para passar o tempo, para buscar a conexão, a sua força ancestral. Então, eles trouxeram um pouquinho do conhecimento que eles já tinham de determinadas religiões, um pouquinho das coisas que eles observavam dos brancos e as coisas que foram intuídas, porque tudo requer também uma intuição e naquela época eles já estavam sendo inspirados de uma certa forma. Então, existe duas linguagens de candomblé que foi trazida nessa época da escravidão, que foi o candomblé de Angola e o candomblé do Queto. O candomblé de Angola, a princípio, tá, gente, porque as pessoas mudam, hoje em dia tem muita mistura de um molocô, um bandomblé, e eu não estou falando dessas misturas. Eu estou falando do que realmente era lá quando os escravos trouxeram essa nova religião que foi o candomblé. Então, o candomblé de Angola, ele tratava de orixás e espíritos ancestrais. Então, tinha incorporação de espíritos ancestrais. Já o candomblé do Queto, eles acreditam que espíritos ancestrais são quiumbas. Então, eles não trabalham com essas forças, eles só trabalham com as forças dos orixás. E a Umbanda, ela veio, né, com o Zélio de Moraes, e tem 109 anos que a Umbanda foi fundada, mas a Umbanda ela já vem um tempo no plano espiritual. Então, a Umbanda ela já existia no plano espiritual, ela só traga essa codificação aqui para a Terra, né, nessa determinada data, mas ela já existia. Vou pedir a Michelle para colocar a data aqui, tá, gente? Porque eu não estou lembrando aqui de cabeça, vou ser humilde com vocês, essas datas assim. 16/11/1908, que foi traga a Umbanda. E a Umbanda, quando o Zélio de Moraes trouxe ela como principal primórdio dela foi o quê? A caridade. Caridade. Então, o caboclo, 7 flechas, das 7 encruzilhadas, ele veio trazendo isso, essa codificação que pregasse a caridade. Então, a Umbanda ela é um pronto-socorro espiritual com caridade. Então, no caso, a Umbanda, os guias vêm para socorrer aqueles consulentes. Pronto-socorro que a gente fala porque geralmente são pessoas que estão enfermas, ou da mente, ou da alma, ou até mesmo do corpo físico, que chegam até a Umbanda. E um candomblé, gente, ele já trata de destino, ele já trata da cabeça. Eles acreditam que cultuando aqueles orixás, dando determinada comida, determinada obrigação, aqueles orixás vão determinar o seu destino. Então, caminhos abertos, fartura, trabalho, emprego, paz, até mesmo para a cura de doenças, eles acreditam que tudo isso pode com
cultuando esses determinados orixás, cultuando esses determinados deuses, né? Então, eles cultuam da forma deles, tá, gente? Não estou aqui para criticar a forma deles de cultuar. E a Umbanda, ela já não traz isso. A Umbanda, ela é um pronto-socorro no qual tem a caridade. No qual, então, assim, Umbanda que cobra não é Umbanda. Corram disso, porque a doutrina da Umbanda é a caridade. Agora, você ir num candomblé, eles vão cobrar. Por quê? Porque eles não têm essa doutrina de não cobrar. Muito pelo contrário, desde os primórdios, sempre foi isso, cobrar para que seja feito um determinado trabalho, para que seja feita uma determinada feitura, para que guie o seu destino. Porque eles falam que a cabeça, o orixá, se você cuidar, cultuar o seu orixá de cabeça, o seu destino será traçado do lado positivo. Então, eles têm essas cobranças e, para eles, isso, na doutrina deles, é normal, tá? Não foi, naquela época, não foi descrito, tem que pregar a caridade, não pode cobrar. Então, o candomblé tem a sua distinção, a Umbanda tem a sua outra distinção. E a quimbanda, na época, porque tudo eu estou falando isso quando foi criada, tá, gente? Porque hoje em dia virou uma mistura e as pessoas tentam melhorar, acaba piorando. Fogem desse conceito. A quimbanda, ela foi trazida para desfazer feitiçaria feita por bruxaria, para desfazer bruxaria, feitiçaria, pelas pessoas que faziam bruxaria naquela época. Então, a quimbanda, ela trabalha com o povo de rua, que seria os Exus. Os Exus são o povo de rua, porque eles, além deles trabalharem com essas energias de desfazer, de desmanchar a demanda, eles ainda trabalham com essa energia mais próxima de nós, que seria uma energia mais semelhante à nossa, vamos colocar assim. Então, eles usavam antigamente, a quimbanda foi criada para esse intuito. Porém, a quimbanda também já foi criada com o intuito de cobrar. A quimbanda nunca foi criada com o intuito de caridade. Então, a pessoa chega com um problema na quimbanda, era um determinado, fazia um jogo de búzios, também a quimbanda também usa essa parte, ou um jogo que visse o que chamasse alguma entidade para ver qual que era o problema daquela pessoa. E aí, vendo o problema daquela pessoa, eles davam o preço do trabalho que seria feito. Então, a quimbanda, ela tem muito ritual, ela tem muito sacrifício, assim como o candomblé também, tá, gente? A única religião que não tem sacrifício, que não tem cobrança, é a Umbanda. O candomblé e a quimbanda, eles têm hoje. E aí, hoje em dia, tem a mistureba, né, que eu falei. Tem um molocô, um bandomblé, tem umbanda com candomblé, tem a quimbanda luciferina, que eu não estou aqui para julgar nada, tá, gente? Eu estou falando essas codificações que eu usei, foi para as primeiras doutrinas de acordo com essas nomenclaturas. Não estou falando, mas eu participo na quimbanda luciferina e a gente não trabalha dessa forma. Então, é uma nova nomenclatura que as pessoas estão trazendo, assim como o molocô, como se fosse uma nova religião que as pessoas estão trazendo, tá? Mas eu estou trazendo o primórdio, como foi iniciado, qual o intuito foi iniciado. E eu quero trazer também sobre a sintonia, porque mesmo com qualquer religião que vocês estiverem, mesmo com qualquer doutrina que vocês tiverem, tudo é sintonia. E a gente acredita, lendo um pouquinho, né, do livro de Allan Kardec e lendo um pouquinho das codificações, vocês vão ver que tem que ter uma doutrinação das nossas emoções. Da gente como médium, a gente tem que ter esse controle das nossas emoções para que não gerem más companhias. Um exemplo. Um amor muito exagerado. O que ele pode gerar? Ele pode gerar um ciúme doentio. Então, é uma emoção positiva, é uma emoção boa, que em desequilíbrio, ela vai causar um ciúmes doentio. E esse ciúmes doentio, ele vai atrair espíritos doentes, possessivos até você. Porque diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E se você está pensando ou tendo essas emoções desequilibradas, vocês vão estar atraindo esses espíritos.
Então, antes de procurar qualquer doutrina, gente, porque qualquer, igual a Umbanda, ela é um pronto-socorro espiritual. Você vai chegar nessa Umbanda, a Umbanda ela vai te socorrer ali no momento, assim como uma igreja evangélica também. Mas se você não reformular o seu íntimo dentro de você, não vai adiantar, você vai sair dali, vai estar bem, vai estar limpo, vai dar 5 passos, você vai estar mal novamente, porque você não está tratando as suas emoções, você não está cuidando da sua cabeça. Todas as emoções que foram criadas por Deus, se a gente entrar nesse desequilíbrio, amor, lealdade, confiança, isso são emoções positivas, que estão no nosso DNA, do nosso espírito quando foi criado. Porém, se a gente entra em desequilíbrio dessas emoções, esse desequilíbrio vai atrair más companhias. E o médium, ele tem como obrigação controlar suas emoções. Allan Kardec fala que se a gente tivesse o mínimo de esforço para controlar as nossas emoções, a gente se tornaria um médium quase perfeito. Então percebe que está tudo nas nossas emoções, está tudo da forma que a gente reage. Claro que vocês não vão acordar e vão estar reformulados, mas percebam a forma que vocês reagem. A gente está muito acostumado a olhar para uma situação e falar, a pessoa foi ruim comigo. Mas qual é a emoção desequilibrada que te levou quando aquela certa pessoa fez uma determinada coisa com você? Porque às vezes a pessoa pode estar sendo usada por Deus para mostrar as suas emoções desequilibradas. Porque Deus faz isso. Deus ele vai atrair, assim como espíritos desequilibrados, para você ter noção do seu desequilíbrio, ele vai atrair problemas para você ter noção dos desequilíbrios que você tem. Então, um exemplo. Uma pessoa, vou dar um exemplo aqui bem chulo, tá, gente? Uma pessoa chegou, deu em cima do seu marido. E aí você ficou naquele ciúme descontrolado, surtou, pirou. O que Deus quis te ensinar? Deus te ensinou ali, você tá olhando que a pessoa deu em cima, mas Deus te ensinou que você tem um ciúme possessivo e desequilibrado. E que essa emoção precisa de um equilíbrio. Porque se você tivesse uma emoção equilibrada, você ia olhar para aquela situação e ia agir de uma forma diferente. Ia agir de uma forma sábia, talvez. Então percebam bastante essas emoções que vocês estão tendo, como vocês reagem, né? Porque a gente não tem que reagir, a gente tem que agir. E agir, às vezes, é o seu mental também, é o que você pensa, é o que você emana. Qual a emoção que você está alimentando dentro de você? Porque a partir da emoção desequilibrada e do que você está alimentando, vai realmente atrair espíritos desequilibrados. Aí, às vezes você vai falar, nossa, vira e mexe, eu estou atraindo algum espírito, e esse espírito tem muita raiva. Será que você não tem muita raiva? Porque semelhante atrai semelhante. E às vezes você está desequilibrado e com essa emoção desequilibrada, você está atraindo esses espíritos desequilibrados. E a gente, o tempo todo, está passando a suscetível de reforma íntima. A gente está encarnado. Então, a gente está o tempo todo errando, gente. A gente está o tempo todo desequilibrado. Mas a gente tem que estar o tempo todo também preocupado nesse equilíbrio. Porque toda pessoa que é médium, ela tem um lado sensitivo, tanto para o lado positivo como o lado negativo. O médium, ele não vai ser só antena para o lado positivo, ele vai ser antena para o lado negativo também. Então, se a gente não ficar atentas a essas emoções, a esses sentimentos, a essas energias, a gente vai acabar sendo suscetível a ataques. E é muita fúria espiritual, entendeu? Porque você já está fazendo, um exemplo, você está num centro, ou numa igreja, enfim, qualquer lugar religioso. Você está trabalhando para o lado positivo, você está ajudando as pessoas. Então, você está incomodando o lado negativo. O lado negativo, ele não dorme. Ele vai ficar 24 horas esperando um desequilíbrio seu para ele entrar na sua vida. E às vezes vai colocar algum pensamento de sair daquele lugar, ou vai colocar algum desequilíbrio seu em evidência para você acabar brigando com seu irmão lá dentro, para você acabar se estressando com seus familiares dentro de casa. Então, por isso que é tão exigido do médium em si, de qualquer nomenclatura, tá, gente? Porque até quem está na igreja evangélica também é um médium.
Não deixa de ser. Faz um trabalho lindo, inclusive. Tá? Igreja evangélica, igreja católica, todos que têm sensibilidade para o plano espiritual é médium. Todos que percebem espírito de alguma forma é médium. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Allan Kardec falou isso. Então, percebe que a maioria das pessoas aqui da Terra são médios. E às vezes não percebem que são médios. Por isso que que tem tanto desequilíbrio, que tem tantas emoções afloradas, que tem tanto estresse, que tem tanta energia negativa, que tem tanta raiva, que tem tanto ódio, porque as pessoas não estão percebendo o que elas sentem, o que elas emanam. E às vezes parece ser uma coisa tão boba, mas as pessoas não sabem que elas são. Porque você se conhecendo, você vai saber quais são os seus defeitos, o que você tem que melhorar e o que você tem que aprimorar. Eu costumo dizer que a gente nunca muda. A gente vai pegar os nossos defeitinhos e a gente vai trabalhar e melhorar os nossos defeitinhos. Não significa que aquele defeitinho não vai estar ali. Você só vai trabalhar ele e vai colocar ele pequenininho. E vai colocar as suas emoções positivas em evidência. Vai colocar as suas energias positivas em evidência. Então, o seu defeitinho ele vai estar ali na caixinha. E qualquer desequilíbrio que você tenha, aquele defeitinho pode eclodir novamente. É como um vício. Você fuma 5 anos. Aí você para de fumar. Você parou de ser viciado? Não, você é um viciado, você só parou de fumar. Coloca um cigarro na boca. Um cigarro. Que você vai ver que o vício vai fazer assim, ó. E ele vai voltar. Por que tem gente que coloca o cigarro na boca várias vezes e não fica viciado? Porque aquela pessoa não é viciada. Mas você é. Então, você, para sempre, vai ter na sua cabeça que você não pode pegar no cigarro, que você não pode fumar um cigarro, que você não pode experimentar. Porque você sabe que experimentando você se torna um viciado novamente. Então, essa emoção sua, esse sentimento, ele está apenas o quê? Ele está apenas equilibrado. Mas ele não está mudado. Ele só está em equilíbrio. E é isso que vocês têm que fazer dentro de vocês. Pega as emoções. Eu não tenho que deixar, você não tem que deixar de sentir o ciúme, você não tem que deixar de sentir o amor, você não tem que deixar de sentir paixão, você não tem que deixar de sentir um pouquinho de raiva. Porque tudo isso, gente, tudo isso em equilíbrio não vai te fazer mal. Vai estar ali. Mas não vai te fazer mal. E não vai fazer mal ao seu próximo. Porque o amar ao próximo como a ti mesmo também é isso. E tudo que a gente faça por nosso irmão, seja uma arrogância, seja uma prepotência, seja uma intolerância religiosa ou um racismo, aquilo ali está voltando para você. Porque a gente é tudo filho do mesmo Deus. Somos todos irmãos. Então, tudo que você faz e você emana, você terá de volta. Então, procura estar equilibrando essas emoções. Eu vou trazer um pouquinho aqui, gente. Se eu esquecer de alguma coisa, depois eu posso trazer mais um outro vídeo, tá? Das mediunidades. Mediunidade de efeitos físicos. Mediunidade de efeitos físicos seria a mediunidade de transmutar uma matéria inerte. Então, seria movimentar aquela matéria inerte. Transmutar ou movimentar. Porque dá para fazer as duas coisas, dependendo do grau do médium. Tem médium que vai saber que ele tem essa faculdade mediúnica e ele vai usar de propósito. Um exemplo, eu quero movimentar aquela cadeira, eu quero que aquela cadeira vá para outro ambiente. Você está fazendo aquilo de propósito. E tem aquele médico que ele não sabe que ele tem aquela faculdade mediúnica, porém aquela faculdade mediúnica está ali. Então, às vezes, ele está com raiva. E aí as coisas caem. Aí ele está estressado. Aí as coisas começam a tremer. Então, isso seria a mediunidade inconsciente do médium sendo aflorada. Mediunidade de fala, que é uma das mais raras que tem. Seria o espírito. Ele vai se conectar à corda vocal do médium sem uma incorporação, sem uma canalização. Ele vai apenas conectar a corda vocal e falar. Vou dar um exemplo para vocês.
Sabe aquela pessoa que senta com você, conversa, te dá um conselho, nem ela sabe o que ela falou e ela não lembra e você sabe que aquele conselho foi diferente, que não foi ela que estava ali? É isso. Porque ele se conecta na corda vocal e não passa no cérebro do médium. E essa mediunidade é muito difícil de encontrar, tá, gente? Claro que existe, mas ela é bem difícil de encontrar. Tem a mediunidade de cura, que o médium de cura, ele vai fazer a cura com o olhar ou apenas com o toque. E o espírito de luz que trabalha com o médium, porque intenções atraem intenções. Você tem uma boa intenção, você está num trabalho de luz, você vai atrair espíritos com aquelas boas intenções também. Então, os espíritos podem usar essa faculdade mediúnica de cura para um passe. Às vezes o médium não sabe que ele tem aquela faculdade de cura, mas o espírito ali no passe, ele vai estar usando aquela faculdade de cura e ele vai estar transmutando energia, curando o médium, tratando um câncer, e ele não tem essa consciência de que está sendo usado. Às vezes, numa oração, ele pede com muita fé, visita aquela pessoa, emana. Por isso que eu falei que pelo olhar também cura. Você está olhando para a pessoa, imaginando que Deus está curando ela. Se você tiver aquela energia, aquele dom, porque é colocado como um dom de cura, vai ser feita a cura. E aí pode até ser colocado como um milagre, essa mediunidade de cura, tá, gente? Também é uma mediunidade mais difícil de ter, mais é difícil de médiums terem ela, mas tem bastante médium que tem. Às vezes tem e não sabe que tem, né? Porque tem muito disso. Médiuns sensitivos. Médiuns sensitivos é aquele que vai sentir a proximidade do espírito no ambiente ou perto dele. Então, esse médium sensitivo, com o esforço dele e com o tempo, ele vai conseguir distinguir se é um espírito bom ou ruim só pela energia, pelo que ele emana. Porque pelo que ele emana, por aquele espírito, aquela energia que aquele espírito traz, ele vai saber se é um espírito bom ou se é um espírito em desequilíbrio. Então, essa mediunidade sensitiva é um exemplo. Você está num ambiente e fala assim, ai, tem espírito aqui. Isso é uma mediunidade sensitiva. Você sentiu que tem algum espírito ali. Você sentiu que tem alguma proximidade de um espírito. Mediunidade sonambúlica. Que é um mito, né? Que as pessoas colocam um monte de coisa. E, na verdade, ela é muito simples, gente. A mediunidade sonambúlica é o espírito do médium em manifestação. O médium dormindo, porque é uma mediunidade, o espírito dele vai manifestar. E o espírito dele pode ouvir, ver e falar coisas que estão passando para ele. E até mesmo acessar reencarnações, porque é uma manifestação do seu espírito. É como se você não tivesse reencarnado. Então você pode acessar reencarnações. Sabe aquela pessoa que é sonâmbula e senta com você e fala da reencarnação que ela teve lá na época do Egito, que foi uma criança, que veio na sua família? Essa mediunidade. Ela está acessando os arquivos dela. E também essa mediunidade sonambúlica, ela pode ser também usada da seguinte forma. Um mentor, um espírito amigo, chega até esse espírito que está nesse estado. Ele vai passar, fala com essa pessoa que ela tem que continuar no caminho dela, que assim, assim, assado. Então, o médium pode falar o que ele está ouvindo. Isso também acontece. Então, é assim que acontece a mediunidade sonambúlica. É o espírito do médium em manifestação, que pode viajar a tempo e espaço, que pode ouvir, ver e falar. E existe a mediunidade clara e evidente, que seria a mediunidade de ver com os olhos, né? Que a gente fala ver nítido. Eu estou vendo um espírito nítido. Na verdade, a gente não está vendo nítido, tá, gente? Isso daí é um mito. A gente vê com a nossa alma. Então, mas é a sensação que a gente está vendo nítido mesmo, tá certinho. Mas não é com os olhos carnais, a gente não vê com os olhos carnais, a gente vê com os olhos da alma. E essa mediunidade, ela pode eclodir e sumir em determinados pontos da sua vida.
Às vezes ela vem para um determinado motivo para te ensinar alguma coisa e ela vai vir, vai eclodir, você vai começar a ver tudo, andar na rua, alucinado. Gente, estou vendo isso, estou vendo aquilo, e ela pode sumir. E essa mediunidade de clarividência, ela pode acontecer com o médium acordado ou o médium em estado sonambúlico. Porque o médium também pode estar em estado sonambúlico e ver, ouvir e falar, tá, gente? E tem alguns casos que a pessoa tem essa mediunidade pro resto da vida, nasceu com ela e é clarividente, e pode ser que ele não veja, pode ser que abra em determinado ponto da sua vida, em determinado trabalho, e suma também, tá? E a mediunidade auditiva. A mediunidade auditiva, que a gente fala audiente, né? Ela é de ouvir os espíritos, tanto que a gente fala, né? Eu estou ouvindo na minha mente. É a mediunidade auditiva. Você está realmente ouvindo o espírito, porque muitos dos espíritos, ele não vai falar como encarnado fosse, ele vai falar na sua mente. Isso é uma faculdade mediúnica audiente, porque ele vai falar pela sua mente a comunicação que ele tem para passar. Ou você pode escutar ele como se ele estivesse do seu lado. Não é uma regra. O espírito também pode querer falar como se ele estivesse do seu lado. Então, gente, essas são as faculdades mediúnicas mais clássicas, tá? Porque tem outras faculdades mediúnicas que não são muito usadas hoje em dia, que é aquela de levitar a mesa. Mas eu posso trazer também, se vocês quiserem, falando só um pouquinho sobre ela. Tem a mediunidade da psicografia. Aí a mediunidade da psicografia, ela é dividida pela psicografia mecânica, a psicografia intuitiva e a psicografia semimecânica. Que a mecânica, o espírito vai ali, vai escrever o que ele tem para escrever sobre a mensagem dele. A semimecânica, parte da mensagem passa pela mente do médium e parte da mensagem é mecânica. Então o médium vai ter que estar muito atento ao que está sendo dito e o que está sendo escrito. Porque muita coisa vai ser passada e ele vai escrevendo, e outras coisas só vai vir a intuição. A mecânica, até no computador, colocou um lápis no médium, o médium vai escrevendo ali e não para nunca mais. A semimecânica, o médium tem que ter audácia. Então vai vir aquela intenção assim, pega a caneta, pega o lápis, pega um papel. E aí, se você não pegar a caneta, o lápis e o papel e falar as coisas que ele vai passar primeiro na sua mente, não vai começar a comunicação. Porque a semimecânica, ela é assim, ele não vai começar escrevendo e vai vir assim, no decorrer da fala, as coisas na sua mente. Primeiro, vai vir na sua mente a intuição, e depois, no decorrer da fala, o espírito vai tomando o médium e vai escrevendo horas mecânica, hora intuitiva, né? E a faculdade de psicografia intuitiva, o médium vai estar totalmente consciente e totalmente sendo inspirado. Então, o espírito ou o mentor daquele espírito, tá, gente? Porque geralmente encosta o espírito e o mentor dele, quando é uma psicografia de desencarnado, porque tem muita coisa que se pode ser falada e tem coisas que não. Então o mentor está sempre ali guiando o espírito em desencarne, que foi desencarnado. Então o mentor vai falar assim, o espírito tal, mãe de tal pessoa, tá falando que tá com saudade. E aí que o médium tem que ter muito discernimento. Porque dependendo do seu animismo, ele pode transformar a mensagem que está sendo dita. Então tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Quem tem essa faculdade mediúnica, quando começar a vir esses pensamentos, ou quando começar a vir um espírito encostando, querendo trazer alguma mensagem, se concentra, vê se aquilo ali é aquilo ali mesmo, pergunta uma ou duas vezes, é isso mesmo que você quer passar? Essa mensagem que você quer trazer? Ou não, eu estou errado, eu estou trazendo o meu animismo. Porque lembrando, gente, que toda comunicação tem o animismo do médium, tá? Aí a gente tem a faculdade de incorporação, que a gente vai ter 3 nomenclaturas, né? Que seria consciente,
a semi-inconsciente e a inconsciente. A inconsciente é onde o espírito do médium dá uma afastada do corpo para o espírito conseguir dominar melhor o médium e trazer a mensagem. Se engana quem diz que eu dormi, não vi nada, não teve nada do meu animismo. Tem sim. A faculdade inconsciente também tem o animismo do médium. Tá? No livro Mediunismo vocês vão achar isso. E tem a faculdade do médium, tem o animismo do médium. Porém, ele vai usar de uma forma, ele vai trazer mais os seus trejeitos, ele vai trazer mais a sua linguagem, o seu modo de dizer, mas ele vai usar o seu arcabouço também, porque o médium, ele não morreu, tá, gente? Ele tá ali ligado pelo cordão de prata. Então, se ele tá ligado no cordão de prata, a não ser que eles rompam esse cordão de prata, aí não tem animismo do médium nada. Não tem o médium, porque o médium já foi para o anda. Aí, realmente, não vai ter o animismo do médium. A semi-inconsciente é onde o médium está incorporado, mas o médium fica como observador. O médium está ali, ele está ouvindo, ele está vendo, mas ele fica como observador. Então, a mensagem, muitas das vezes, não vai passar na mente do médium. Vai ser como assim, sabe quando você está olhando uma conversa, que você sabe ali que você está participando daquela conversa, mas você não está tendo domínio do que a outra pessoa está dizendo, falando ou fazendo. Essa é a faculdade de mediúnica de semi-consciência, porque o médium está ali, mas ele está observando. Uma coisa ou outra passa na mente do médium. Depende de como eles querem ali atuar naquele momento, atuar naquela noite, naquele trabalho, tá? Então, uma coisa ou outra vai passar na sua mente antes de ser falado, mas é bem raro, tá, gente? E aí vai ser aquela... Quando o médium desincorpora, o médium vai lembrando dos fragmentos no decorrer do dia, ou da noite, ou dos dias, tá? Porque tá no nosso arcabouço, tá na nossa mente, porque foi usada a sua mente, falou ali, você gravou com a sua mente, porém, na hora a gente, às vezes, não lembra, porque você estava assim, meio lá, meio cá. Eu costumo falar, né? Porque eu trabalho dessa forma. Você tá ali, mas é como se você estivesse num transe. Então, você tá vendo o que a pessoa está falando no momento, mas quando você volta, aquilo volta muito bagunçado na sua mente. Então, até a sua mente ordenar o que foi dito, o que foi falado, o que foi mostrado, demora um tempinho. Às vezes vem um fragmento. Eu costumo até dizer, né, que vem uma loucura repentina. Às vezes você está arrumando casa e vem. Vó Catarina falou não sei o quê com fulano. Aí eu fico, gente, por que eu não lembrava disso? Aí vem assim, eu falo que vem do nada para lugar nenhum. Um fragmento, e é isso. Essa é a faculdade semi-inconsciente. Mas também tem o animismo do médium. Então, a entidade que vai vir ali, ela vai trazer o jeito do médium. Por isso, gente, que determinada entidade em determinado médium, ela vai mudar, né, o seu jeito, o seu trejeito. Ela tem a sua personalidade, tá? Porque semelhante atrai semelhante. Então, o espírito que vai conectar com você para trazer a mensagem, ele tem alguma energia semelhante à sua. Seja de audácia, seja de falar mesmo, né? Como a gente costuma falar, eu falo mesmo. Então, o espírito, às vezes, ele fala mesmo também, ele vai usar porque aquilo é semelhante a ele. Semelhante atrai semelhante. Porém, um exemplo. A Catarina, que trabalha sempre comigo, né? Se ela incorporar na Cláudia, ela vai trazer um outro ensinamento, uma outra forma, um outro jeito e um outro trejeito. Por quê? Porque tem o meu animismo e eles usam do nosso animismo, sim. Porque é bom para o médium, é bom para o médium evoluir, para o médium conseguir evoluir e estar trabalhando junto. Por quê? Por isso que não é tão usado mais a mediunidade de inconsciência, mediunidade inconsciente. Porque aí o médium acaba não trabalhando um pouco menos com o seu animismo e acaba não trazendo o que ele tem que trazer, não trabalhando da forma com que ele tem que trabalhar, porque o médium tem que estar em estado de evolução. E às vezes o espírito vai deixar você passar por determinada situação para você aprender com o seu animismo o que pode ou não o seu animismo entrar. Você está em qualquer uma dessas incorporações. Se você tiver com a mente leviana,
O espírito, quando vier, ele vai trazer o quê? Mesmo que seja um espírito da luz. Porque pode acontecer, mesmo que você está em desequilíbrio, gente, o espírito está ali trabalhando com você para você determinada missão ou para determinadas pessoas que você vai ajudar naquele momento. Então, toma cuidado, porque se você tiver muito com o pensamento, meu Deus, o que vai acontecer na minha casa? Você vai acabar deixando o seu animismo entrar de uma forma inconsciente mais do que deveria ser, mais do que deveria entrar. E a mediunidade consciente, eu falo que é a mais perigosa. E é um pouco mais difícil de trabalhar, mas é a mediunidade que o médium mais evolui, tá, gente? A mediunidade que o médium consegue dar um grau, um salto de evolução maior. Por quê? A mediunidade consciente, tudo e qualquer coisa que o espírito for fazer ou falar vai passar na mente do médium. Vou pegar um copo. Ele não vai só pegar o copo. Ele vai primeiro dar a inspiração de pegar o copo, para ver se o médium vai ter a iniciativa de pegar o copo, e aí ele pega o copo. Aí ele incorporou. Fala, oi, gente. Se o médium não abrir a boca, o espírito não vai abrir a boca do médium. Então aí o médium vai, oi, gente. Aí já vai sair com a voz diferente. Por quê? Para mostrar para o médium, não é para quem está ali, que ele está incorporado. Essa mediunidade, geralmente, ela é muito difícil para o médium, porque o médium sempre entra em dúvida. Meu Deus, sou eu. Meu Deus, por quê? Porque ela é um pensamento. É tudo na sua mente. Então o médium começa a pensar, sou eu. Eu vi muito nos terreiros que eu passei, o médium falando, ai, mãe, eu tô com uma vontade de gritar, não vou gritar porque sou eu que tô com vontade de gritar. Você tá num terreiro, numa gira de caboclo, e a vontade de gritar é sua. É o que eu falo, é uma coisa que eu falo, tá, gente? Bem chula. Deixa o couro comer. Você está fazendo sua reforma íntima. Você está cuidando da sua mediunidade. Está rezando. Tratando as suas emoções. Para que ter medo de espírito? Até porque se vir um espírito leviano, se vir um obsessor, se vir um espírito enganador, também é para o seu ensinamento. Claro, gente, não vamos sair incorporando dentro de casa, não vamos incorporar sem uma... Como que eu vou explicar para vocês? Sem uma ordem de Deus, tá? Porque você pode sim, se você estiver em desequilíbrio, ou achar que está equilibrado, estiver em desequilíbrio, você estando sozinho, é bem complicado. Então, toma cuidado. Claro que se o espírito tiver que trabalhar, gente, isso daí para ele pode vir no meio do bar. Para ele isso não é nada. Só que a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente fica tão ansioso, eu quero incorporar, eu quero trabalhar, e acaba o nosso animismo passando um pouquinho na frente, tá? Então, toma cuidado, porque mediunidade, quando você aprofunda, tá? Porque eu tô trazendo assim, o superficial do superficial, tentando resumir porque as pessoas pediram, traz um pouquinho sobre as mediunidades, eu sou médium Umbanda. E todas as mediunidades que eu falei, essas nomenclaturas, têm qualquer distinção religiosa, tá? E o médium não tem só uma faculdade mediúnica. Eu só incorporo. Não, é muito, 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 muito difícil o médium ter uma faculdade mediúnica só. Geralmente ele tem mais de uma e até mesmo para sua evolução, tá? Quanto mais faculdade mediúnica, não é porque você é o alecrim dourado, é porque você precisa de estar em um estado maior de ascensão e evolução do seu espírito e da sua alma, tá? Então, essas mediunidades, gente, todas que eu disse aqui, são as mais comuns. Aquela que a gente fala assim, eu tô sentindo, tô vendo o espírito. E às vezes a gente não sabe como e por que tá chegando até nós, tá? Eu vou retornar a dizer, Livro dos Médiuns. Tudo que eu disse aqui hoje tá no Livro dos Médiuns, tá? E é muito importante a gente estar sempre estudando, o médium tá sempre preocupado com esse estudo, porque a gente não vai ser um médium perfeito, mas a gente tem que tentar o máximo de perfeição para que a gente atraia o máximo de espíritos evoluídos. Eu quero trabalhar com mestre ascensionado. É simples.
Eleva a sua energia. Cuide das suas emoções. Mete a cara no estudo. Que você vai começar a incorporar até Jesus. Até Jesus vai canalizar com você. Você pode ter certeza absoluta que Jesus vai sair lá de onde ele está para canalizar com você. Pode ter certeza. Porque os espíritos, gente, eles querem trabalhar. E eles precisam de médiuns que queiram também trabalhar. E que não trabalham por obrigação. Esses médiuns de hoje, eu incorporo. Para que eu vou estudar se eu incorporo? O espírito vai trazer toda a mensagem. Isso é um pensamento bem primitivo, bem pequenininho, entendeu? Porque se você elevar a sua frequência com o estudo, porque o estudo eleva a frequência, se você começar a ler e enfiar todo aquele estudo, todo aquele conteúdo na sua mente, na sua alma, você vai elevar a sua frequência. Você elevando a sua frequência, você vai poder ajudar as pessoas de uma forma maior e também vai poder estar elevando as pessoas, tá? E a sua alma e o seu espírito. Não fiquem contentes. Estou canalizando. Igual eu canalizo com a avó. Já tem... Canalizo não, gente. Desculpa. Incorporo a avó. Já tem uns 4 ou 5 anos. Amo a avó de paixão. Mas o que eu puder mudar na comunicação, o que eu puder me esforçar para estar melhor, para ajudar as pessoas, para comunicar melhor, para uma nova informação, eu vou estar fazendo. Tá? Então... A gente tem que fazer a nossa parte. Não deixa só por conta do espírito, não, que isso é bem complicado. Isso é bem complicado. E espíritos médiuns comuns, que estão nem aí para a mediunidade, que vê como um fardo, tá cheio por aí. Faça a diferença. Procure, só de você estar procurando, você... eu tô com desequilíbrio, eu tento ser uma pessoa melhor, mas eu tenho os meus momentos de raiva, eu tenho os meus momentos de estresse, mas você está procurando ser uma pessoa melhor. Você pode ter certeza que os espíritos vão te usar desse jeito, mesmo você estando desse jeito. Porque você está procurando ser uma pessoa melhor, tá? Então, gente, eu espero, assim, ter ajudado com um pouco do conhecimento que eu tenho, que é bem pouquinho, tá, gente? Bem pouquinho mesmo. Mas foi falado, grava o vídeo, porque um pouquinho para uma pessoa, às vezes, pode ajudar. Então, eu tô trazendo aqui, tá? Fiquem bem atentos a intrusões. Animismo não é mistificação. São coisas distintas uma da outra, tá, gente? Apesar de parecer igual. O animismo é o médium presente em qualquer faculdade mediúnica. É o jeito do médium, é a fala do médium, a gíria do médium. A mistificação, para a gente, é considerado um crime no plano espiritual, porque a mistificação, a pessoa está mentindo que está com o espírito. Então, ela está fingindo, mistificando. E isso é um crime, tá? São coisas diferentes. O animismo tem que estar presente, porque o animismo é um médium em evolução. É um raciocínio do médium, a mente do médium, com a mente do espírito, que vai um elevar o outro. Porque não é porque o espírito trabalha com você, porque é uma entidade, porque é um vovô, uma vovó, um caboclo, ou um mentor, que ele é um espírito muito evoluído, não, tá, gente? A gente está todo mundo na mesma caminhada. A diferença é que a gente está encarnado e bobinho. E eles estão lá no plano espiritual com todos os conhecimentos dele no arcabouço. É a única diferença. Às vezes, o médium pode estar mais evoluído do que o seu próprio mentor. E aí? Já pararam para pensar nisso? Só que você está encarnado e bobinho. Porque a gente, quando reencarna, por mais que seja um espírito evoluído, chega aqui e fica bobo. Passa por um problema, fica... eu não quero passar por esse problema. Eu não aguento. Mas chega no plano espiritual, é pau nas quiumba, não tem medo de nada, aí chega aqui, não, eu não aguento, eu não quero. Fica bobo. A gente fica bobo, essa é a verdade. Vamos nos conhecer, vamos fazer meditações que elevam a nossa frequência, vamos procurar esses estudos, essa elevação da moral, para a gente conhecer o que a gente é, para a gente buscar a nossa essência, tá, gente? Porque ninguém é 100% ruim. Todos temos a centelha de Deus. E se você tem a centelha de Deus, você é uma pessoa boa. Você só precisa melhorar
os seus desequilíbrios. Eu li um comentário esses dias, que a pessoa estava falando assim: eu agradeço todo o conhecimento, mas eu vou ser exilado. Por que você vai ser exilado? Você já está se condenando porque você está com preguiça de mudar até o final da sua reencarnação? Então você prefere aceitar o seu exílio com preguiça do que você pode estar melhorando nessa vida. Mete a cara no estudo, na reforma íntima. Fala para você mesmo que você não vai ser exilado porque você vai fazer o seu melhor. Que eu aposto com você que no final da sua reencarnação você não vai ser exilado. Se você dá o seu melhor de alma mesmo, querendo a mudança, estudando, elevando, meditando, pode ter certeza que vocês vão dar um salto na evolução de vocês. Claro que tem exceção, tá, gente? Tem pessoas que estão bem complicadas, tá? Que realmente não tem salvação agora. Mas você pode meter a cara no estudo e na reforma íntima para que quando você chegar nesse planeta menos adiantado, você ser o mentor deles. Então, para eles, você vai ser um Deus. Vai ser um Deus assim, tá, gente? Uma pessoa muito evoluída, um exemplo. Então, tira isso. Eu aceito meu exílio, isso daí é preguiça, tá? Tira. Vamos. O que eu posso fazer para melhorar? Tá, eu sou treva. Mas o que eu posso fazer hoje para ser luz? Porque eu fui treva. Você foi ruim ontem. Mas o ontem foi nessa reencarnação, foi o ontem aqui, ó. Ontem ali do lado. Mas o hoje você tem que ser diferente. Não olha para trás, não fica olhando, nessa reencarnação eu fiz um monte de besteira, eu fiz um monte de aborto, eu tive um monte de pensamentos suicidas, tentei me matar várias vezes. E o que você está fazendo hoje para mudar aquilo lá de trás? Porque o de trás já passou. O de trás você já fez. Tá bom, a gente já sabe que você errou. E hoje, o que você está fazendo? Não, eu estou aceitando que eu vou morrer, que eu vou para um umbral, que eu vou ser castigado, que eu vou sofrer eternamente. Então, você está aceitando que você vai ser fracassado até só outras, mais umas 10 ou 20 reencarnações? Mas o que vai adiantar eu fiz um monte de besteira, vou mudar hoje, vou reformular, vou virar um anjo? Vai adiantar muito, tá? Eu te garanto que vai adiantar muito. Vai te dar uma elevada na sua frequência, vai te ajudar. Às vezes você vai passar 1 milhão de anos no umbral, você vai passar 100 anos. Entendeu? Então, dá uma ajudada sim. Não fica com esse pensamento de vou aceitar, vou... Não. Já fui, já errei, ok? Assumo. Não se culpa, porque a culpa também abaixa a frequência, a culpa também leva para as esferas umbralinas. Então, não me culpo, eu errei, fui um ser humano, estava no meu momento involuído, mas agora eu quero estar no meu momento evoluído. E eu vou correr atrás do meu momento evoluído. E aí você acorda e faz a diferença. Tá? Mas é diferença de coração. De coração, você querer realmente tá elevando, tá mudando. Porque só você fazer obrigado, porque eu não quero ir pro umbral, porque eu não quero ser exilado. Você pode ter certeza que aí não vai ser legal, não. Tá? E, gente, todo mundo passa por estados no nosso espírito. Somos criados burros e ignorantes. Na verdade, é simples ignorantes, tá, gente? Eu falo burro e ignorante porque eu fico assim, cara, o ser humano é muito burro, a gente é muito burro, eu sou muito burra às vezes, porque realmente a gente encarna aqui, entra num estado, às vezes você tá no mal há 3, 4 encarnações, não consegue voltar. Você sabe que uma hora você vai ter que ir pra luz, mas você tá sendo burro e se afundando. Não quero ir hoje, não. Não quero parar de fazer isso que eu tô fazendo, não. Tá tão legal. Tá sendo burro, porque vai ficar fazendo mais 10, 20 reencarnações. Na hora que chegar na 22, vai ter que mudar. Porque vai dar o start. Lembrando, gente, que a gente pode ter
tá? O médium, ele pode ter o seu discernimento, pode ter o seu divertimento, pode ter os seus momentos de alegria, tá? Eu não sou nenhuma uma santa, tá? Que nunca erro. Não, não. Muito pelo contrário. Mas eu procuro sempre estar mudando. Ah, eu vou em determinado local, aquele local não condiz com o que eu tô pregando, vou parar, dar uma parada de ir. Vou procurar um lugar para me divertir um pouco mais tranquilo, que vai estar me ajudando. Uma forma, vou procurar pessoas para me relacionar que vão estar me ajudando na minha escala evolutiva, tá? E lembrando, gente, essa parada de relacionamento é muito legal, né? Porque semelhante atrai semelhante. Ah, você tá traindo só tranqueira. Por que será? Uma vez, tinha acabado um relacionamento e a avó Catarina, né, com a sua boa sabedoria, com a sua humilhação, né, aquela humilhação dela, para a evolução do meu espírito. Eu falei, ai, vó, eu quero tanto uma pessoa. Ela falou comigo assim, uma pessoa? Dependente emocional do jeito que você tá, você quer uma pessoa pra quê? Porque você vai atrair pessoas, você acha que vai atrair pessoas do quê? Boas? Com a energia que você tá? De dependência? Você vai atrair tranqueira. Você tá preparada pra namorar pessoas igual você é? Olha no espelho, vê suas atitudes e vê se você quer namorar. Você namoraria você? Se você não se namoraria, eu lamento dizer, mas eu, se fosse você, acordava amanhã, levando sua frequência, mudando, fazendo uma reforma íntima, porque senão vocês vão atrair vocês. Tá, gente? Vão atrair vocês, vão ficar chateados com essa atração. E eu tô falando isso, gente, de experiência própria, porque eu já quebrei minha cara várias e várias vezes. Porque a gente tá acostumado, ai, eu só atraio gente ruim. Ai, eu sou tão injustiçada. Será que você é injustiçada mesmo? Você também é tranqueira. Existe exceções, tá, gente? Existem pessoas que têm uma energia de cura e que vai atrair tranqueira para cura. Mas isso daqui é de 90% das pessoas, 10% são assim, tá? Os 90% realmente é o semelhante atrai semelhante. Só vocês andarem na rua que vocês vão ver. Os casais, dá uma observada nos casais. Dá uma olhada, uma observada, para você ver se um semelhante não atrai semelhante, tá? Gente, é isso, tá? Tenha um ótimo dia, a partir do dia que vocês estiverem vendo isso. Que Deus ilumine muito a caminhada de vocês e que com um pouco que eu trouxe eu possa estar ajudando vocês de alguma forma, tá bom? Fiquem com Deus.